Oi, o meu nome é Cauana e vocês estão oficialmente no meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou trazer a minha opinião e falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que se chama Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Tá de cabeça para baixo aí para vocês, porque eu tô gravando no modo selfie, que é o modo que atualmente eu me sinto mais confortável para gravar. Mas esse livro dela, dá para ver mais ou menos aí, né? Ele, de forma resumida, ele vai falar sobre a vida profissional de Ana Cláudia como médica paliativa. Aqui na capa do livro também fala, né, que ela é autora de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu não li esse livro anterior dela, mas acredito que seja um livro muito bom, né? E até por ela trazer outro livro nesse livro aqui, e ela é renomada nesse contexto de falar sobre cuidados paliativos, sobre morte, enfim. E nesse livro, qual é a história desse livro? É uma história de vários pacientes dela que morrem. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas de fato é isso. São pessoas que estão em doenças terminais e nenhuma história aqui de nenhuma pessoa vai ter uma cura. As pessoas sempre vão morrer. E de início eu achei que ia ser um livro difícil para eu ler, porque eu confesso que eu não consumo muito esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, filmes que vão trazer sobre doenças e aí o sofrimento e depois a pessoa morre, eu não consumo muito. Mas esse livro, ele me surpreendeu a tal ponto que esse livro não é sobre a morte do jeito que a gente conhece. Se eu fosse resumir esse livro em uma palavra, eu diria que esse livro é sobre amor. Sobre muito amor. Ana Cláudia, ela tem não só um histórico profissional, mas um propósito de vida extremamente exemplar, extremamente humano. Então, esse livro aqui, ele vai trazer alguns nomes de algumas doenças e ele fala de forma bem resumida. Mas esse livro aqui não é só para médico, esse livro aqui não é só para as pessoas que estão diretamente ou indiretamente dentro de um contexto de doenças terminais. Esse livro aqui é para qualquer pessoa, porque ele fala sobretudo sobre questão humana, que é o que Ana Cláudia aqui, ela dá um show sobre a questão de amor, sobre a questão de humanidade, sobre a questão de cuidado, de acolhimento, enfim. E por que esse livro é sobre isso? Primeiro ponto, eu quero trazer uma coisa muito importante, que foi uma das coisas que eu acho que esse livro deixou mais marcado em mim. Logo aqui nesse comecinho, que eu esqueci o nome, como é que se chama, vai vir palavras de Antônio Fagundes. Eu tô passando aqui a mão porque eu sei que eu não posso mostrar. E Antônio Fagundes, ele vai falar sobre uma diferença que existe, né? Sobre nascimento, vida e morte. Ele vai dizer o seguinte, que a vida e a morte, elas não são opostas. Na verdade, o que é oposto é o nascimento e a morte, porque a vida é o caminho que tem entre esses dois, ou seja, a vida é o caminho entre o nascimento e a morte. E aí, eu comentando com o meu esposo, ele falou assim, então seria na ideia de que só acaba quando termina. Eu disse, exatamente. E por que isso? Porque muitas vezes, quando nós olhamos para pessoas que estão em situações de doenças terminais, por exemplo, né, uma situação grave, a gente tem a ideia de olhar como que a vida daquela pessoa acabou. Mas, na verdade, é sobre isso que o livro vem trazer. Ana Cláudia, ela tem tão claro na mente dela de que só acaba quando termina e que ela
é responsável profissionalmente por cuidar de pessoas que estão nesse processo de morte de forma digna, de forma com acolhimento. Porque ela entende que a vida, toda a vida de todas as pessoas tem esse processo de luto. Todo mundo vai passar pelo processo de luto. Seja você vendo outras pessoas morrerem, ou seja você morrendo. A não ser em situações, por exemplo, fatais, tipo, em situações mais surpresas, de um acidente, alguma coisa. Mas se você for olhar do ponto de vista natural, você não escapa da morte de nenhuma forma. E Ana Cláudia, ela enxerga o sentido da vida como a construção de histórias onde todas as pessoas, elas são protagonistas da sua vida. E nesse processo de morte, tá? Nesse processo que as pessoas, elas sabem que vão morrer, ela cuida dessas pessoas o máximo possível para que essa pessoa, ela morra de uma maneira mais tranquila. E isso é muito forte, porque assim, muitas vezes a ideia que se tem na cabeça é de que quando a pessoa ela começa a entrar nesse processo de morte, a vida dela acabou. O processo de morte é uma história que faz parte da vida daquela pessoa. Se a gente tem esse entendimento de que nascimento e morte, que são opostos, e que a vida é todo esse caminho que há entre esses dois, a gente entende que até o último suspiro da pessoa, né, até chegar o último suspiro da pessoa, a pessoa está em vida. Logo, ela merece todos os cuidados que forem necessários para que esse processo de morte ele seja mais tranquilo, menos doloroso, tanto para a pessoa que está ali morrendo, como para a pessoa que está ali como família, enfim. Outro ponto também é sobre essas pessoas que estão em doenças terminais, tem uma relação muito forte também aqui sobre questão de família, questão de relacionamentos, enfim, de forma geral. E a gente pode pensar qual é a forma que a gente está se relacionando com as pessoas. A gente está aproveitando cada momento, sabe? Porque as pessoas que estão aqui nesse livro, elas sabem. Elas têm uma estimativa do que elas vão morrer e quando elas vão morrer. E a gente que não sabe. Então, assim, eu acho que esse livro mostra a maturidade emocional de Ana Cláudia. Deve ser extremamente difícil você estar em situações como essa. E ela vem fazer esse livro não é para em momento algum ela falar assim, olha, a pessoa que leu esse livro, quando chegar em um momento de luto, ela não vai sofrer tanto, porque ela já sabe sobre morte, porque eu dei outra perspectiva sobre morte. Não é isso. Até porque Ana Cláudia e nenhuma outra pessoa tem o direito de falar assim, o seu luto tem que ser menos doloroso. Qual é o luto que é o mais doloroso? Luto é luto, independente de como seja. Eu sei que tem contextos, tem culturas que enxergam a morte de uma forma diferente, né? Que enxergam a morte, por exemplo, dançando, de forma alegre. Eu, eu não enxergo dessa forma, eu vejo como um processo extremamente doloroso, apesar de que eu nunca senti o que é isso. Mas, assim, não é porque eu nunca senti o que é isso e quando eu ler esse livro que eu vou ficar tranquila em relação ao luto. Mas esse livro, ele ajuda você a aceitar dentro do processo de vida a questão da morte. E ela vem falar que quando você aceita, quando você aceita o processo de morte, e quando essa morte ela é mais tranquila, o luto ele também fica mais tranquilo, porque você aceitou aquilo. Então você sofre na medida que você sofreu. Isso daí é individual de cada um. O luto ele é sofrido, é verdade, mas assim, se você aceitar o processo de morte, ainda mais no sentido de a morte como
uma bela morte, como ela chama aqui, né, que é o que eu vou falar daqui a pouco, o luto ele fica mais, não é mais fácil, mas mais tranquilo, porque tem a aceitação. E essa aceitação, ela defende que ela é melhor vista quando é nesse sentido de bela morte. Por que bela morte? A bela morte aqui tratada nesse livro, ela é sobre o seguinte: a bela morte seria você morrer de uma maneira digna, de uma maneira tranquila, e ela é diferente da eutanásia. A eutanásia seria um paciente está em doença terminal e de maneira consciente ele marca dia e hora para morrer, porque ele quer cessar esse sofrimento. Ou seja, há uma interrupção natural do ciclo da vida. Aqui nesse livro não é sobre isso. Aqui nesse livro seria você você tá ali em doença terminal, mas você só vai morrer quando a permissão vir e você vai ter uma morte tranquila. Por mais que haja sofrimento, mas todos os cuidados eles são realizados para que esse sofrimento ele seja o máximo possível diminuído. E aí você consiga ter a morte da forma que você deseja. Seja em casa, seja no hospital, seja do lado de pessoas, seja sozinho. Você escolhe como é que você vai querer, né, que você morra. Seria basicamente assim. E é um processo que é extremamente complexo. Eu fiquei pensando, né, que não seria o tipo de profissão a minha, né? Você vê que Ana Cláudia, ela tem um nível assim de maturidade, de, de existência humana assim já bem elevado, bem complexo, né? Porque ela faz isso e faz isso de uma maneira muito perfeita, sabe? A forma que ela traz aqui no livro, pelo menos, você enxerga isso como um trabalho de muito amor. E um trabalho que é para poucos, né? Poucas são as pessoas que conseguem fazer isso. Inclusive, por falar nisso, ela traz críticas também aqui à medicina do Brasil, a medicina que a gente conhece, em vários aspectos. E essas críticas eu não vou trazer aqui, né? Eu vou deixar para quem quiser ler o livro para ver que crítica é essa. Na verdade, eu queria falar, mas eu não sei se eu posso, por questão de direitos autorais. Eu já falei bastante coisa sobre o livro, mas é isso. Então, os principais aprendizados desse livro é que dá para você ter uma morte bela, apesar dela saber que nem todo mundo consegue isso. Ela tem um local específico que ela trata dessas pessoas que estão nessas doenças terminais e ela fala que isso deveria ser para todos. Infelizmente não é. A gente sabe da calamidade que são os hospitais, enfim. E aí, por conta dessa estrutura que a gente tem, muitas pessoas acabam tendo um luto muito mais sofrido. O próprio paciente, ele acaba tendo esse pedaço da sua história de uma forma, lembrado de uma forma muito triste, justamente porque não conseguiu ter acesso a um final digno, a um final com amor, com acolhimento e com cuidado. Então, esses foram os principais aprendizados que eu trouxe aqui nesse livro. Esse livro, ele vale muito a pena ler. Ele vira na sua cabeça uma chavezinha, sabe? Você passa a enxergar a vida de outra forma. Você, você se sente um pouco mais. Você se sente sendo meio que confortado também, sabe? E eu tô diante de um contexto que tem uma pessoa que tá com doença terminal muito próxima a mim. E esse livro, ele me ajudou bastante, né? Me ajudou a enxergar o outro como um protagonista da sua vida, o outro que tem a sua própria história e que são processos que todos nós podemos, não só podemos, né? Todos nós vamos enfrentar, mas que esse livro, com certeza, ele pelo menos ajuda a trazer esse conhecimento que ele faz repensar sobre muita coisa, sabe, da nossa vida, sobre a nossa existência,
a forma que a gente tá enxergando o outro, como que a gente tá respeitando o outro, né? Enfim, fica aí a minha indicação. Ele é um livro check, que seria de indicação. Indico muito ler esse livro. E caso alguém já leia, comente aqui nos comentários sobre a sua opinião sobre esse livro. E quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Esse livro, nossa, ele realmente, como a pessoa que me prestou esse livro falou assim, era um livro de cabeceira, foi um livro que mudou a minha vida. E eu concordo com ela, e realmente ele me surpreendeu demais, demais. E eu não chorei vendo esse livro, porque eu enxerguei ele de outra maneira. E, enfim, é isso, gente. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, vocês podem falar que eu vou estar lendo outros livros. Eu estou escolhendo aí qual vai ser meu próximo livro que eu vou ler para trazer a minha opinião sobre ele. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!